Opa, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Eliane, doutora Família, já está aí na live. Doutora Ângela, já fiz o convite para ela entrar na live. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar aí de alguns perigos, que ocorrem na internet. E é muito importante ficarmos alerta, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes estão em riscos. Estão correndo risco. Deixa eu aceitar aqui o convite aqui. Chamar a doutora Ângela para entrar na live. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Opa, boa noite. Olá! Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem, doutora Ângela? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Tá certo. Queria agradecer aqui a sua presença. Vamos nos apresentar aqui rapidamente para as pessoas que estão acessando a live. O tema de hoje é um tema muito importante, e serve de alerta para os pais de crianças e adolescentes. E eles vão entender algumas situações que estão acontecendo aí nas redes sociais e serve E como alerta. Meu nome é Paulo César de Souza Santos, mais conhecido como Paulo Santos. Sou conselheiro tutelar aqui na região administrativa do Guará. Estou aqui sendo o mediador dessa live. E estamos recebendo nessa noite aqui, muito feliz, a doutora Ângela. A doutora Ângela é advogada, escritora, pós-graduada em Direito Educacional, palestrante, organizadora de eventos de temáticas relacionadas à liderança e à família, tais como criação de filhos, proteção de crianças e adolescentes, mulheres, legislação relacionada à família, entre outros. E atuou, em liderança por mais de 20 anos em grupo de crianças, adolescentes e jovens. É casada, é cristã e, assim, tem uma experiência vasta aí nessa área de atuação da criança e do adolescente. Então, vou aqui iniciar, nosso tema de hoje. Ele fala como proteger crianças e jovens, crianças, jovens e adolescentes do sexting. Desculpa se eu falei a palavra errada, eu estava treinando hoje o dia todo aí para não errar essa palavra. Tá? Que é o nudes, esses perigos que ocorrem na internet. Eu vou já estar abrindo aqui para a doutora Ângela estar se expressando inicialmente, falando uma fala inicial, e logo após já vamos partir para algumas perguntas aqui. tá certo. Doutor Paulo, eu quero agradecer por esse convite e eu me alegro de estar tendo essa oportunidade, porque eu sei que à medida que nós vamos compartilhando assuntos como esses, mais crianças e adolescentes vão sendo protegidos. A gente sabe que a internet é uma realidade e com certeza a internet, o avanço tecnológico, trouxe muitas coisas boas, isso é inquestionável. Mas também ela se tornou uma porta aberta para cybercriminosos, atuação de cyberpedófilos, de pessoas especializadas em cometer crimes e, infelizmente, muitas crianças e adolescentes têm sido vítima todos os dias de cybercriminosos, de cyberpedófilos. E o que acontece? Muitos pais estão completamente alienados dessa realidade, do quanto as redes sociais, a internet, ela pode ser essa porta aberta e pode colocar em risco crianças e adolescentes. Porque qual que é a mentalidade de muitos pais, como eu ouço quando eu atendo? Ah, porque meu filho está dentro de casa e ele está seguro. E essa, infelizmente, não é uma realidade. Porque se o filho estiver dentro de casa, mas estiver com acesso sem monitoramento, sem supervisão, à internet, a redes sociais, ele está correndo perigo. Por quê? Exatamente porque há cybercriminosos especializados em rastrear, em contactar crianças e adolescentes para poder praticar crimes. Então, infelizmente, crimes estão sendo cometidos dentro de casa, crimes estão sendo cometidos, violências, abusos estão sendo cometidos dentro de casa, a partir dentro desse mundo virtual, como a gente costuma dizer, através da internet. Então, nessa realidade tecnológica que nós vivemos, é importante que cada dia mais os pais possam estar se inteirando, os educadores, a sociedade em geral, líderes, pessoas que trabalham com adolescente, com criança, se inteirando dessas situações, desses crimes que podem acontecer para poder efetivamente
proteger de forma mais efetiva crianças e adolescentes. E quando a gente fala dessa realidade que a gente está vivendo, né, doutor Paulo, de pandemia, quando as pessoas ficaram muito mais conectadas, porque ficaram dentro de casa num tempo muito maior, e isso impactou também as crianças e os adolescentes. Então, os riscos que existiam, eles se tornaram muito maiores. Tanto que há uma infinidade aí de reportagens, como que a atuação de cyberpedófilos aumentou nesse período exatamente porque tem mais crianças conectadas, tem mais adolescentes conectados. Então, a ideia é a gente trazer esse alerta, a gente trazer esse olhar, a gente entender o que é esse sexting, que na verdade ele é popularmente conhecido como nudes, o envia nudes, e entender os perigos que isso pode representar e o que o pai, o que a mãe, a avó que fica tomando conta, o avô, o tio e a tia, líderes que trabalham nessa área, podem fazer para ajudar a proteger crianças e adolescentes. Pois é, realmente é um tema muito importante e a exposição da criança e do adolescente, né, às redes sociais, não só as crianças e adolescentes, né, todos os cidadãos durante essa pandemia, eles ficaram assim muito mais tempo expostos às redes sociais. Aqui em uma pesquisa digital realizada pelas agências UARI Social e Hotsuite, mostra que o Brasil é o segundo país entre os 40 avaliados onde se passa mais tempo conectado na internet. Cerca de 9 horas e 30 minutos, à frente dos Estados Unidos com 6 horas e 31 minutos, Reino Unido com 5 horas e 46 minutos, e Espanha fechado com 5 horas e 18 minutos. Na internet, ao estímulo da pornografia e dos chats. Pode sim ser uma fonte de uma indicação mais precoce, né? Ou seja, expondo as crianças e os adolescentes cada vez mais novos, né, a questões de cunho sexual. Ou seja, né, 9 horas e 30 minutos, né, na média aqui dessa pesquisa de exposição na rede social. Nós sabemos, né, que as crianças agora estiveram aqui para essa modalidade de aulas à distância, né, ficam mais tempo conectados, mas existem algumas regrinhas, algumas dicas que serão passadas nessa noite que podem estar evitando que essas crianças venham lá na frente ser prejudicadas por esse ato. Mas vamos lá, doutora Ângela, o que é o sexting? Então, o sexting é uma terminologia ainda pouco conhecida. As pessoas conhecem pouco essa terminologia, mas ela é mais conhecida com essa nomenclatura nudes, o do envia nudes. Então, o que é? O sexting, numa tradução livre, é a junção da palavra sex, né, sexo, e texting, de texto. Então, é a ideia de sexo por texto, enviado por texto. Então, o sexting ele acontece quando a pessoa ela compartilha fotos, vídeos, também pode ser mensagem de textos que tem esse conteúdo sexual. Então, ela vai compartilhar por algum meio virtual, seja pelo WhatsApp, por algum aplicativo de rede social, alguma imagem, foto, algum vídeo dela que tem esse conteúdo erótico e sexual. Então, em regra, Paulo, o sexting, ele não é crime, né? Não tem problema. Assim, o problema de você enviar no ponto de vista de ser crime. O grande problema acontece com o que vem depois que essas fotos ou vídeos são compartilhados. Por quê? Porque depois que você compartilha isso no mundo virtual, você não controla mais os rumos que essa foto, que esse vídeo, que esse conteúdo ele vai tomar. Aí que mora o perigo. Então você não consegue controlar. A pessoa com a qual você compartilhou, ela pode compartilhar com outras pessoas, ela pode postar em outros lugares, mesmo que seja uma situação de confiança entre parceiros, isso pode vir a acontecer, como infelizmente acontece todos os dias. Eu estava vendo, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, mas trazendo um exemplo, que o sexting, o vazamento de imagens da intimidade, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Aqui, uma professora no Goiás, que estava já a ponto realmente de cometer um suicídio, que tinha tido um relacionamento, conhecido um homem por um aplicativo de relacionamento, e eles no começo, né, começaram ali a namorar, a trocar imagens. Em determinado momento, aí ele começou a ameaçar ela, que se ela não fizesse o que ele queria, ele iria então vazar essas fotos, esses vídeos que ele tinha dela. E ela estava em tal ponto de desespero que ela estava a ponto mesmo de se suicidar, porque ela disse que ela preferia estar morta do que ver as suas imagens vazadas.
Então, isso é uma realidade que acontece todos os dias, que depois que eu compartilho, aí que mora o perigo, e que crianças não conseguem entender a repercussão, adolescentes não conseguem entender a gravidade disso. Você vê que nem mesmo adultos estão conseguindo mensurar o perigo que isso pode representar. Não é o fato de você compartilhar em si, é o que pode acontecer depois com essas fotos que foram compartilhadas. Então, infelizmente, hoje, tem muitas crianças, adolescentes e mulheres, falando de adulto, porque as mulheres são as principais vítimas quando a gente vai pesquisar, que estão em profundo sofrimento, em profunda angústia, porque estão sendo ameaçadas, porque estão vivenciando um pesadelo, porque em algum momento compartilharam aí o nudes, né? Compartilharam, Deixa eu só permitiram que suas fotos fossem compartilhadas. vou fazer uma pergunta aqui. Para mim, a sua imagem, de vez em quando, está travando um pouquinho. E eu não sei se a minha também está travando para você e para as pessoas que estão assistindo a live aí. Como é que está aí, pessoal? A minha imagem está travando, a da doutora Ângela está travando, vocês estão conseguindo entender bem? Vão sinalizando aí para a gente aí, por favor. Também aqui embaixo, Tá bom também. perto da... Se o áudio também está bom. E aqui perto da câmera, aqui na parte de baixo, tem uma interrogação que vocês podem estar colocando uma dúvida, que no final da live nós iremos responder, tá ok? Então, assim, isso é muito perigoso. Eu estava realmente acompanhando algumas situações que adultos, né, estavam compartilhando esses nudes. Eles até alegam, né, que realmente eles sentem satisfação e prazer em estar compartilhando com aquela pessoa que ela está se relacionando ali virtualmente e encaminha essa foto. A partir do envio dessa foto, é como foi falado, realmente não existe mais um controle, né? Então essa foto ela cai na rede e muitas vezes essas fotos elas são usadas de forma até de ameaça, né, para a pessoa e fica alimentando um banco de imagens, né, que são até vendidos, né, no mercado ilegal aí na internet. Então realmente é algo muito preocupante. Tem vários adultos que estão realmente até tentando a prática do suicídio porque não consegue ver as suas imagens rodando em tudo que é lugar. Imagine isso na vida de uma criança e de um adolescente. Então, assim, o assunto é sério, tá? E nós precisamos realmente ter muito cuidado. E como ocorre essa situação? Eu vou comentar já como ocorre, Paulo, só voltando um pouco no que você falou. Se para um adulto é difícil lidar com o vazamento de fotos, de vídeos da sua intimidade, imagina para um adolescente. E o sexting, o envia nudes, ele na verdade tem virado como se fosse um tipo de moda entre adolescentes, sabe? Eu encorajaria os pais que estão nos assistindo, e a gente vai falar um pouco sobre como proteger, e uma das coisas mais importantes é o diálogo, a perguntar se ele conhece alguém que já praticou, algum coleguinha, algum amiguinho, porque essa é uma realidade mais presente do que se pode imaginar. É como se fosse uma moda no meio dos adolescentes, que aí a gente entra em como que ela ocorre. Então, ela pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer numa relação ali de confiança entre um namorado, namorada, entre parceiros, onde essas imagens são feitas, numa situação de confiança. Pode acontecer em alguém que está interessado numa outra pessoa, isso é muito comum também entre adolescentes. Então, eu envio minhas fotos para aquela paquera, para aquela pessoa em quem eu estou interessada. Na verdade, no meio de adolescentes e jovens, pode acontecer até por diversão, por brincadeira, sabe? De querer compartilhar, de querer divertir os amigos. Por quê? Porque não consegue mensurar os perigos em que isso pode acontecer, né? E quando a gente fala já de crianças e adolescentes, há muitos casos em que os cyberpedófilos, eles criam mecanismos que a gente chama de grooming, né? São terminologias aí um pouco diferentes, aonde eles vão utilizar estratégias para adquirir a confiança da criança e do adolescente. Então, normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai fingir que ele é um adulto, um adolescente, uma criança, através de uma rede social, como o Facebook, ou mesmo em jogos online, ele vai fingir para ele ganhar a confiança daquela criança e do adolescente. E ali ele vai ganhando a confiança, ali ele vai aprofundando o relacionamento, ali ele vai discutindo com aquela criança, com aquele adolescente, temas que são temas que o adolescente ou a criança tem interesse, de jogos, de bandas, de música.
E aí, em algum momento, ele começa a inserir esse conteúdo sexual, vai despertando a sexualidade, decando a sexualidade ali do adolescente e começa a sugerir, a pedir fotos. E muitas crianças e adolescentes caem nisso e começam a enviar. E, na verdade, tem um adulto, tem um criminoso ali por trás disso. E o que acontece? A partir do momento que ele consegue a primeira foto, ele começa a chantagear para conseguir mais. E aí começa um pesadelo sem fim. Olha, se você não me mandar a foto ou o vídeo nessa posição, do jeito que eu quero, desse jeito, eu vou jogar essas fotos aqui na rede social. Ou ele até ameaça, eu vou contar para os seus pais, ou eu vou contar para os seus amigos, ou eu vou compartilhar. E debaixo dessa ameaça... Opa, caiu aqui, mas voltou. Então, debaixo Voltou. dessa ameaça, debaixo desse medo, é isso. Muitos adolescentes, crianças vão ficando reféns, até mesmo mulheres, vão ficando refém dessa situação e vão enviando. E isso é o que tem acontecido. Então, há várias situações em que o sexting pode ocorrer. Pois é, realmente assim, é algo muito grave. E como você falou anteriormente, né? Para quem está chegando aí agora, agradeço também a presença aí da doutora Nauane, da subseção lá do Paranoá. Agradecer ao meu amigo Roberto, ao Gabriel que entraram aí também. E assim, como a doutora Ângela estava falando, muitas vezes você está com o seu filho dentro de casa, né? Seja uma criança ou um adolescente, e você fala, não, ele está seguro, está aqui dentro de casa, estou supervisionando. Ele só está jogando na internet, né? Ele só está lá dentro do quarto dele. Então, assim, ele passa 2, 3 horas, não vai para a rua, então não tem perigo de estar exposto a drogas nem a outras situações. Só que aí é um ledo engano, tá? Nós temos relatos de muitos adolescentes que estão cometendo a questão da automutilação e até mesmo a prática do suicídio após serem ameaçados, né, por essa prática aí do envio do nudes, né, e nada mais é essa questão dele ser convencido, né, realmente a tirar uma foto, pegar o próprio celular, né, ou outro meio, e pegar e tirar uma foto da parte do seu corpo, né, geralmente nu, e aí envia essa foto para a pessoa. E a partir desse momento, como a doutora Ângela falou, essa pessoa ela se torna uma vítima, né, uma vítima desse sistema que realmente está sendo ameaçado. Lembrando, tá? Deixando bem claro aqui, como conselheiro tutelar, eu não poderia deixar de falar que a criança, né, e o adolescente, eles são cidadãos, têm direito, mas eles estão em desenvolvimento, né? Então nós temos esse dever legal realmente de acompanhar e orientar as crianças e os adolescentes. Então, é muito importante que o pai, a mãe ou o responsável sempre esteja atento a tudo aquilo que os seus filhos, né, estão acessando no mundo virtual. Eu acredito muito aí que durante a live nós vamos falar de alguns meios, né, que são eficientes também para garantir também essa segurança, você saber o que o seu filho está acessando na internet. Doutora Ângela, qual o perigo para criança, adolescentes e jovens com essa prática? Então, o perigo é isso mesmo que nós já estamos comentando, Paulo. Eu estava acompanhando um caso de uma criança de 10 anos no Rio Grande do Sul. E essa criança, eu nem sabia que existia, para você ver. Um site, não sei se você conhece, chamado Omigo, que é assim, converse com estranhos. Nesse site, você pode entrar, você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro. Você pode entrar e você conversa com uma pessoa de qualquer parte do mundo, por vídeo, né? Então, essa criança começou por ali, com 10 anos de idade, conversando com esse criminoso, cybercriminoso. E ali ele foi perguntando se ele tinha Facebook, se ele tinha rede social. Foi pro Facebook dele, começou a desenvolver ali uma amizade, que é assim que eles fazem, eles vão ganhando a confiança, vão ganhando ali, vão estreitando o relacionamento. E eles começaram a conversar pelo Facebook, até que em determinado momento ele vai despertando ali essa questão da sexualidade da criança. E ele foi pedindo para esse menino enviar fotos. E chegou o momento que eles fizeram videochamadas mesmo, videochamada onde ele foi orientando o menino a fazer determinadas condutas ali, determinadas práticas sexuais. Então, um crime sendo cometido dentro de casa. Quando o pai descobriu, já tinha acontecido ao menos 2 vezes, que o filho dele, de 10 anos, tinha sido abusado dentro de casa por um cyberpedófilo. Então, muitas pessoas sendo vítimas, e especialmente, como você falou, quando a gente fala de criança e adolescente,
que são seres em formação, que a gente fala da fragilidade psicológica da criança. Por isso que o próprio Código Civil coloca que até os 16 anos é absolutamente incapaz, sujeito ao poder familiar. Por quê? Porque eles ainda não conseguem. É a coisa que a gente fala, a gente pensa assim. Quando a gente tem um filho e o bebezinho vai crescendo, a criança vai crescendo, você toma todos os cuidados, você não deixa ele encostar na tomada, porque senão vai tomar choque, não pode atravessar a rua sozinho. E é essa mesma coisa, a criança ela não consegue identificar os perigos que existem ali no ambiente virtual. Então ela é facilmente influenciada, ela é facilmente manipulada por uma outra pessoa mal intencionada, um criminoso que já está acostumado a fazer isso. E ali ele vai indo até que ele consiga realmente, infelizmente, abusar dessa criança, como nós temos visto aí, que agora é o estupro virtual de vulnerável, né, acontecendo. E realmente é uma realidade muito triste. E eu sei que você que trabalha com isso aí no Conselho Tutelar, você vê isso daí com certeza, com muita frequência, né, Paulo? Então, doutor Paulo, crianças então e adolescentes aí realmente sendo vítimas todos os dias através da internet. Então, essa ideia de que o meu filho está seguro porque está dentro de casa não é uma verdade. Porque se ele estiver dentro de casa, utilizando a internet, utilizando o celular, utilizando rede social sem supervisão, sem monitoramento, ele pode estar correndo um grande perigo. Um grande perigo. Então, é isso que os pais precisam estar alerta. Eu fico um pouco preocupado, assim, eu não sei se é simplesmente a falta de informação ou é realmente os responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes não estão acompanhando o que realmente está existindo aí, né, de informações e o tanto de abuso que acontece com criança e adolescente. Assim, depois que você começa realmente a lidar com essas situações diariamente, como os conselheiros tutelares, né, pessoas da polícia, corpo de bombeiro ou de outra entidade que atendam nessas ocorrências, nós verificamos que essa questão realmente do ataque, né, às crianças e adolescentes na área sexual é muito forte. Assim, vem de onde realmente a gente não acredita, né? Então, eu gostaria de deixar um alerta para os pais que estão assistindo aqui, para os responsáveis que estão aqui. Observem o que a criança fala. A criança, muitas vezes, até mesmo sem verbalizar, né? Ela traz sinais de alerta que ela pode estar em sofrimento, que ela pode estar passando em situações difíceis. E realmente essas situações ela ocorrem muito. E assim, essa motivação, tá? Isso é até uma questão de indignação minha, tá? É uma opinião minha mesmo, referente a isso, essa questão de sensualizar as crianças precocemente, tá ok? Fazer as crianças dançarem músicas que são de adultos, que realmente elas gesticulam e demonstram práticas sexuais. E as pessoas batem palmas, sorriem disso, acham engraçado. Ai, que criança, olha como essa criança está dançando desse jeito. Só que é uma dança sensualizada, tá? E muitas vezes as pessoas que estão à volta daquela criança podem estar tendenciosas a praticar um crime contra aquela criança, um crime sexual. Então nós devemos ficar alerta, parar de sensualizar. Criança tem que ser criança, tem que ter atividades de criança, buscar realmente ter um desenvolvimento adequado, brincar, sorrir, não pode ficar exposta tanto tempo nas redes sociais. Aí muitas vezes o pai, mas meu filho não acessa o chat, meu filho não tem Instagram, meu filho não tem Facebook. Olha, eu já peguei em jogos que eu acompanhei os meus filhos, que eles estavam jogando. Aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhada nesses jogos direito aqui. Quando eu fui observar, tinham cenas de práticas sexuais dentro de jogos, inseridos dentro dos jogos. Ou seja, né, existe toda uma estrutura para tentar colocar a prática sexual e despertar isso nas crianças e adolescentes. Existem criminosos que estão todos os dias pensando sobre isso. Então, realmente, assim, é algo muito sério. E o que fala a lei, doutora Ângela, sobre o sexting? Sim, doutor Paulo, nós vamos comentar sobre isso. E isso que você falou é muito importante. Que esses criminosos, esses cybercriminosos, que eles são especializados já nisso, eles estão em todos os cantos mesmo. Em jogos, mesmo em jogos eletrônicos voltados para crianças. A gente tem histórias aí do Roblox, que foi invadido por cyberpedófilos, já avatar de menina de 7 anos, que foi estuprada no jogo. Por quê? Porque eles conseguem criar conteúdos. Então, os pais precisam acompanhar muito de perto, estar sempre atentos. E como você bem disse, doutor Paulo,
ao comportamento, às atitudes, a mudança de comportamento da criança. Às vezes, eu fico com meu coração entristecido que eu falo que nós temos os menores abandonados virtuais, né? Ou os filhos órfãos de pais vivos, que eles estão ali dentro de casa, até com a tecnologia, como eu disse, ela trouxe muitas vantagens, mas ela também trouxe muitas desvantagens em relação a colocar cada um no mundo virtual individual. Então tá o pai no seu mundo virtual com o celular na mão, a mãe com o celular na mão, os filhos, cada um no cômodo, cada um no seu mundo virtual. Esses dias dando uma palestra, eu fiquei em choque quando a mãe me disse assim, olha, a minha filha de 12 anos ficou até às 4 horas da manhã conversando não sei com quem no celular. Eu fiquei em choque. Como que uma mãe permite uma menina de 12 anos ficar de madrugada sozinha com o celular na mão, sabe? Então, assim, como que os pais precisam estar realmente atentos, porque nisso muitas crianças estão sofrendo danos, aí, danos físicos, danos emocionais, danos psicológicos. Então, a gente precisa voltar realmente o olhar e trazer esse despertamento, essa consciência, porque as pessoas não entendem o quanto esse ambiente virtual ele pode ser perigoso, extremamente perigoso. E quando a gente fala de legislação relacionada à criança e adolescente, o artigo 241A, doutor Paulo, do Código Penal, ele prevê, então, essa pena de 3 a 6 anos para quem oferecer, trocar, transmitir, disponibilizar, publicar por qualquer meio, foto, vídeo ou outro registro que contenha uma cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E é importante a gente falar aqui também, dependendo da conduta, pode acontecer, né? Depende de como a situação acontecer. Então, ali dentro pode tá também os crimes contra a honra, como a difamação, a injúria. Pode vir também, até mesmo, como eu falei desse caso, o estupro virtual de vulnerável, que ainda que não tenha essa tipificação do virtual, mas os tribunais já têm entendido nesse sentido, que não precisa ter o contato físico, ele pode acontecer sim, à distância, virtualmente, pela internet. Então, a depender de como a situação acontece, é que o crime vai poder, então, ser enquadrado ou ser tipificado, certo? O que é importante a gente entender é que muitas crianças, elas têm tanto medo de compartilhar isso com os pais, e elas vão ficando refém cada vez mais desses criminosos. Tem crianças que estão há semanas, há meses, refém de cybercriminosos porque não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar, tem medo de serem punidas pelos pais e estão em profundo sofrimento. Então é preciso abrir esse diálogo aí entre pais e filhos para que eles entendam que o cuidado dos pais tem um sentido de proteção e não de punição, e estar atento realmente aí e procurar ajuda e estar então alerta sobre aquilo que pode acontecer. Realmente, assim, nós temos que entender, às vezes a gente solta esses alertas, né, fala realmente dos perigos que tem, mas muitas vezes também a gente não para um pouquinho também para falar de algumas questões positivas que podem evitar, né, que as situações ocorram. Uma delas, né, é você realmente conviver, realmente ter um momento, né, proveitoso, mesmo que seja um momento pequeno, de contato, né, com as crianças e com os adolescentes. É realmente participar ativamente da vida deles. É sair também um pouquinho do mundo virtual, né? Porque os adultos, nós falamos muito das crianças, mas muitas vezes nós nos perdemos, né, diariamente nessas situações de estar nas redes sociais e muitas vezes não quer sair, né? Fica ali horas e horas e horas, sai do Instagram, vai para o Facebook, vai para o Telegram, volta para o WhatsApp. E muitas vezes a gente está perdendo um tempo útil, onde a gente pode realmente estar fazendo uma prática de uma atividade física com as crianças e adolescentes, tirando um minuto, algum tempo aí para jogar jogos de tabuleiro, né? Fica aí uma dica, né? Sair um pouquinho realmente, assim, em vez de você jogar só o Xbox, né? Pega um dominó, pega um banco imobiliário, senta à mesa com os seus filhos, com as crianças, participa, crie, né? Movimentos de intimidade. Os pais hoje, eu acredito muito nisso, que eles precisam realmente fazer parte da vida das crianças. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que ele fala assim, né? Ensina o menino no caminho, né? Ensinar no caminho não é ensinar o caminho, é estar junto, é conviver,
realmente tirar esse momento proveitoso. Aí a gente deixa assim uma indagação, né? Será que seu filho gosta de estar com você? Será que seu filho gosta de tirar um momento com você? Ou ele já está totalmente envolvido nas situações online da vida, que para ele tanto faz, tanto fez o pai passar a estar, o pai ou a mãe, né? Ou o responsável estar com ele ou não, que não vai fazer diferença. Então, só para vocês entenderem, isso aqui eu tirei do ano de 2009. No Brasil, em 2009, a SafeNet Brasil realizou uma pesquisa com 2.525 crianças e adolescentes com idades variando entre 10 e 17 anos, estudantes da rede pública e particular dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e Pará, revelando que 12,1% desses participantes relataram que já haviam publicado fotos íntimas, tá, na internet, tá? Barros 2014. Ou seja, né, por mais que a gente ache que essa prática não pode chegar até os nossos lares, se a gente não tiver vigilante, elas podem chegar e pode trazer um prejuízo monstruoso, muito grande, muito grande. Eu acredito que vários conselheiros tutelares espalhados não só pelo Brasil, ou não só em Brasília, mas pelo Brasil inteiro, já recebeu situações de crianças realmente em um sofrimento profundo, tá? Crianças e adolescentes em sofrimento profundo, cometendo automutilação e até mesmo tentativa de suicídio, porque estavam sendo ameaçadas por terem compartilhado uma imagem, tá? Nua. Então, assim, fica esse alerta. A doutora Ângela está falando aí realmente o que é o sexting, o que ocorre, qual o perigo para a criança e para o adolescente, o que a lei fala. E agora nós vamos partir aí, né? Não sei se ela tem mais uma complementação sobre essas situações, mas aí a gente vai partir aí para algumas dicas também, né? Falar realmente o que pode ser feito, porque ela é estudiosa da área, já participei de algumas palestras que ela estava ministrando por Brasília, aprendi muito, muitas questões serviu de alerta, inclusive até em alguns desenhos, né, que a gente não observa algumas questões, que ocorre essa motivação, essa projeção para que as crianças fiquem sexualizadas, né? Ela tem isso como ato normal. E, gente, não é normal. Tá? Uma coisa é você trazer uma educação sexual onde você ensinar para seu filho, para sua filha, para sua criança, o que é o corpo dela, quem pode tocar, onde não pode tocar. E outra coisa é você abrir rasgadamente, falar sobre questões da prática sexual, envolver ela nesse dilema e convencer que ela tem que ficar mandando foto nua, tá? Ela ou ele, tá? Então, assim, nós estamos deixando isso bem claro nessa live. Sim, doutora Ângela, pode falar aí, não sei se você vai complementar aí mais alguma coisa sobre os perigos, sobre o que a lei fala, ou se já vai entrar na questão das dicas, né? Tá. Uma coisa muito importante que você falou, Paulo, é sobre não adianta só cobrar dos filhos quando os pais estão lá afundados, mergulhados aí no mundo virtual, né? Por quê? Porque os pais, eles são o espelho para os filhos. Os filhos tendem a copiar aquilo que eles veem, não é verdade? Então, é necessário uma conscientização da família, dos pais, sobre os exemplos que eles estão dando para os filhos. Então, se o pai fica excessivamente como... eu já atendi casos de casamentos que chegam mesmo a terminar por causa de internet, por causa de celular. Então, se os filhos têm esse referencial de um pai que fica o tempo inteiro na internet, né? A mãe, os exemplos, ele vai copiar. Então, não adianta apenas dizer o que é errado, é preciso que ele veja nos pais também um exemplo também a ser seguido. Então, essa questão que a gente fala da educação digital, ela tem que envolver toda a família. Os pais têm que estar conscientes da responsabilidade, daquilo que eles estão transmitindo, principalmente, né? E é algo que, como você falou perfeitamente desse provérbio, né? De não apontar o caminho, mas de andar com a criança nesse caminho, de andar com o adolescente neste caminho. E eu fico assim com meu coração profundamente entristecido. Esse é um assunto que entristece muito assim o meu coração, doutor Paulo, porque você pensar assim na solidão de muitas crianças e adolescentes que, como eu falei, estão dentro de casa, mas está tendo que entrar num site para conversar com um estranho. Ela está se sentindo tão sozinha, ela está sentindo uma solidão tão grande que ela precisa entrar na internet para conversar com alguém, porque ela não tem com quem conversar dentro de casa, né? Então, todo ser humano, ele precisa de afirmação, de aceitação, de se sentir amado, de se sentir importante. E essa criança e adolescente, se não recebe isso dentro de casa, ela vai procurar isso em algum lugar.
E, infelizmente, os cyberpedófilos, os pedófilos estão por aí, assim, querendo, né? Dar atenção, dar o tempo que for necessário. Então, aquilo que a criança não encontra dentro de casa, ela está indo buscar nos ambientes virtuais. E agora que está mais restrito as saídas, o colégio, tudo, e ela só tem isso aqui, ela vai procurar aqui mesmo. Então, eu fico pensando, uma criança de 10 anos entrando num site para conversar com um estranho. Gente, né? O tamanho da solidão dessa criança, o que ela está fazendo ali? Ficar desassistida por quanto tempo navegando nesse site, depois no Facebook, dentro de casa. Então, os pais precisam estar muito atentos a isso. E, sobretudo, quando a gente fala de como proteger o seu filho, é exatamente isso, né? Desenvolvendo um diálogo, relacionamento. No meu curso, que vai ser lançado agora de primeiro, exatamente a gente termina com isso que você estava falando, doutor Paulo. Vamos desconectar da internet e vamos nos conectar como família, sabe? Vamos desligar o celular, vamos desligar o tablet e vamos fazer atividade juntos. Vamos escolher um livro e vamos ler juntos. Vamos assistir aqui um filme com uma temática boa, familiar juntos. Vamos jogar um jogo de tabuleiro. Vamos sair, olhar as estrelas, vamos contemplar o céu, vamos interagir, vamos olhar nos olhos, vamos cozinhar juntos, sabe? Vamos desconectar um pouco da internet e vamos nos conectar mais como família, olhar nos olhos, perguntar se está tudo bem, perguntar como foi o dia e olhar de verdade nos olhos para conseguir ir além daquilo que pode aparentar, sabe? De conseguir enxergar uma tristeza, uma preocupação, uma ansiedade, algo que a criança está vivenciando ali e não está tendo coragem de compartilhar. Então, o primeiro passo de proteger é estreitar esse relacionamento, é fortalecer os vínculos familiares entre pais e filhos, é olhar de verdade. Você falou da automutilação. A automutilação hoje, eu falo que é uma epidemia entre adolescentes, que é absurda. Quantidade de adolescentes, até mesmo de crianças, se automutilando. E os pais não estão vendo dentro de casa. Eu tenho casos assim, eu atendo casos assim, né? Então, o filho no calor grande está usando uma camiseta até aqui. Será que o pai não vê a mãe que tem alguma coisa de errado? Que ele está ali para esconder os cortes que ele está fazendo? Então, é de verdade se reconectar pais e filhos, olhar de verdade, sabe? E fortalecer essas relações que a internet veio para quebrar muito. A tecnologia, infelizmente, trouxe muitos benefícios, mas também desconectou muita família. Então, sobretudo, essa coisa de fortalecer o diálogo. Uma outra coisa muito importante, principalmente para crianças, que eu deixo aqui como dica, doutor Paulo, é que o computador, ele deve ficar num cômodo comum da casa, de maneira nenhuma. O computador, o videogame, ou a criança deve ter acesso a celular e tablet dentro do quarto isolado. Se o computador estiver no cômodo comum da casa, ele estiver no jogo online, ou ele estiver conversando, interagindo, os pais estão passando, as pessoas que cuidam estão passando, estão vendo com quem ele está conversando, que tipo de assunto ele está conversando. Então eu penso, se esse menino que teve abuso virtual, ele tivesse com o computador na sala, num espaço comum, dificilmente esse crime teria acontecido. Mas lá no quarto, escondido, às vezes os pais estão dormindo e a criança está acordada no computador, está acordada no celular, no tablet, sendo violentada, sendo abusada por um cybercriminoso. Então, o importante é que este computador, este videogame, ele esteja no ambiente comum da casa, onde os pais possam supervisionar, onde os pais possam estar acompanhando com mais facilidade o que está acontecendo, né? Importante também que os celulares, os tablets, até mesmo o computador, ele pode ter senha, mas os pais precisam saber qual é a senha. Principalmente de crianças. Por quê? Porque tem que estar monitorando sistematicamente o WhatsApp, se tiver, né? O ideal é ter a partir dos 13 anos para cima, redes sociais. Mas hoje em dia muitas crianças têm. Então, é estar monitorando as conversas sistematicamente, olhando bem de perto, vendo que conteúdo está sendo trocado ali. E também ativar no computador o histórico das conversas, dos sites que ele navegou, para você poder estar olhando ali por onde seu filho está navegando, o que o seu filho está fazendo. Eu não sei como que está o nosso tempo aí, se eu continuo, se eu já tenho que ir Nós parando. temos ainda alguns minutos ainda. Posso dar mais algumas dicas ou você já... Pode, fique à vontade. Essa aula está excelente para quem está chegando agora. Nós estamos falando aí realmente do que é o sexting, como realmente defender as crianças, né, como ocorre, o que a legislação falou. Estamos recebendo a doutora Ângela, que está dando uma aula aqui e trazendo algumas dicas muito importantes. Pode continuar, doutora. Gostei da xícara, viu?
Obrigada. Que bom. Orientar, então, os filhos, as crianças e adolescentes a não se mostrar de forma sensual, né? De não compartilhar fotos ou vídeos. Da mesma forma que a gente fala com eles naquilo que a gente chama de mundo virtual, real, quando a gente fala assim, ó, não converse com estranhos, a mesma coisa no ambiente virtual, sabe? Então, os perfis das redes sociais de adolescentes, crianças não devem ter, mas eu sei que muitas crianças têm. Tem que ter o perfil fechado para que só aqueles amigos ali possam ter acesso aos conteúdos. Crianças e adolescentes, que a gente está na cultura do quanto mais seguidores, melhor, né? Eu quero viralizar, quero ter muitos seguidores, com perfis abertos ali, porta aberta para o criminoso vir, para o cyberpedófilo vir e ali começar a estreitar um relacionamento. Como eu já falei, ele não vai se apresentar já como um criminoso, um lobo mau, não, ele vai vir disfarçado, né? Muitas vezes usando um perfil falso, uma foto falsa, uma conversa ali, como se tivesse a mesma faixa etária, até que ele consiga praticar o crime. Tá cheio de vídeos na internet aí, de experimentos sociais, dentro do Kobe Persing, aonde ele faz ele se passando por um adolescente, e as meninas passam o endereço de casa, vão se encontrar com ele, era o perigo. E isso, infelizmente, acontece na vida real. Até que marca o encontro, né, com o criminoso, até que abre a porta da casa, como nós vimos, entra no carro e ali muitos crimes são cometidos. Então, orientar e conversar com os filhos sobre isso, certo? Isso é muito importante. Orientar não abrir a webcam para qualquer pessoa, ela tem que ficar sempre desligada. E um cuidado que tem que ter, Paulo, é que mesmo que a webcam esteja desligada, vedar ela, coloca uma fita crepe, não deixa ela descoberta, cobre ela. Porque existem hackers, cybercriminosos especializados que conseguem até mesmo ativar aquela webcam e ali ele consegue capturar imagens, capturar vídeos. Então é importante que essa webcam do computador esteja sempre protegida, esteja sempre bloqueada, e orientar então os filhos em relação a isso. Não aceitar pedidos de amizade de desconhecidos, de pessoas que eles não conheçam. E no mais é muita conversa, muito diálogo, muito olho no olho, sabe? Criar um espaço propício para que a criança possa ter esta confiança de compartilhar com os pais algo que ela esteja vivenciando ali, uma situação de perigo. E buscar informação útil, né? Assistir uma live como essa, ler alguns livros, né? Acessar o Instagram aí da doutora Ângela, são realmente formas também de você estar se capacitando para isso. Eu anotei alguns pontos aqui, porque senão eu esqueço, mas assim, a gente acaba recebendo alguns atendimentos onde a pessoa fala bem assim que o filho não consegue acordar cedo, né? Ele não consegue ter uma rotina de acordar cedo. Aí eu pergunto, mas que hora que ele vai dormir? Não, ele não consegue dormir cedo, só dorme às 3 da manhã. Só que o pai e a mãe, o responsável, tem que trabalhar no outro dia, né? Então não vai ficar até 3, 4 horas da manhã, da madrugada, fiscalizando. Então, assim, a criança fica exposta, né? Então, assim, nós temos que entender, eu queria deixar isso aqui bem claro. Eu gosto, assim, de fazer uma live assim, onde a gente fala um pouquinho também do que está aqui dentro do coração, para as pessoas realmente entenderem. E assim, tem-se a sensação que criança e adolescente não gostam de regras, tá? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Criança e adolescente, muitas vezes elas aprontam, muitas vezes elas se expõem para chamar sua atenção para que você coloque limites nela. As crianças e os adolescentes, eles precisam de regras e de limite. Esse negócio de falar, meu celular você não põe a mão, não toque, aqui é meu, a senha é minha. Tá, calma aí. Tá? Se ele comete algo errado, você é chamado, né? Então, assim, lógico assim, que a gente tem que, desde cedo, desde quando é pequenininho, criar essa relação de afinidade do pai com a criança. Como eu falo, pai, mãe, o responsável, ele é mais do que amigo, ele é pai, mãe ou é responsável. Tá? Então, assim, criar essa intimidade para quê? Para você não se tornar uma pessoa também só impositiva. Você realmente cria essa linha de diálogo. Então, assim, ele tem que ter a privacidade? Tem, até certo ponto aonde não esteja colocando ele em risco. Até certo ponto onde você realmente precisar verificar uma situação, você verifique. Então, vamos parar com isso, de falar que criança e adolescente não gostam de regras. Olha, eu já fiz atendimento onde
os adolescentes falam, mas meu pai deixa, eu fico acordado até a hora que quer, eu saio a hora que quero, eu faço a hora que quero, ele me dá um cartão ilimitado. Então, assim, ele vive da forma que quer. Por quê? Porque não tem limites. E nós temos que aprender que essa sociedade que eu falo das crianças e adolescentes, elas precisam ter limites, elas precisam ter regras, até mesmo porque nós obedecemos a regras. Aqui na minha região tem os semáforos e os pardais. Se eu ultrapassar um semáforo vermelho, eu vou ser multado, isso é uma regra. E isso tudo está dentro do ensinamento que nós temos que levar para a criança. E não tem como nós aceitarmos uma criança e um adolescente ficar até 3, 4 horas da manhã nas redes sociais expostas, deixando a porta de casa aberta. Aí você fala, não, mas eu coloquei o cadeado no portão, acionei o alarme da garagem, tranquei a porta de casa, botei um cadeado na janela, se tem uma porta imensa aberta dentro da sua casa, que são a porta que vem da internet, né? Nas redes sociais, nos jogos online e etc. Então, assim, essas questões é muito sério. E aqui, olha, no Brasil, em 2020, tivemos cerca de 1.147 casos de sexting. E o número de atendimentos pela SafeNet registrou que este problema está em terceiro lugar, perdendo apenas, tá, para problemas com dados pessoais, saúde e bem-estar. São casos extremamente delicados, onde as vítimas são, em muitos casos, induzidas a enviar uma foto ou vídeo com conteúdo sexual mediante chantagem do ofensor ou pelo oferecimento de presentes, entre outras situações. Ou seja, as crianças, a partir do momento que elas estão expostas nas redes sociais sem nenhum controle, elas realmente estão sendo vítimas desses ataques. E acontecem muitos. Diariamente, viu, doutora Ângela, nós recebemos, inclusive, cópias, prints de Instagram, Facebook, onde conteúdos eles são recebidos e enviados por crianças e adolescentes que para esse conteúdo para adulto já é pesado. Imagine isso para uma criança e para um adolescente que está numa fase de desenvolvimento. Então, isso é muito sério. Então, assim, nós vamos aqui, tem uma pergunta aqui que foi colocada. Tem algum aplicativo que bloqueia jogos? Foi uma pergunta que foi feita. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, tá? Tem uma interrogação aqui embaixo, vocês podem colocar a pergunta. Nesses próximos minutos aí nós vamos estar respondendo algumas perguntas e depois vamos estar partindo já para o encerramento da live. Pode ficar à vontade. Muito boa essa pergunta, Paulo. Antes de eu responder essa pergunta, eu só quero comentar para finalizar isso que você falou, que é muito importante, sobre o limite. Né? Então, crianças precisam de rotina, adolescentes, e de disciplina também ser saudável para elas. E da mesma forma que a gente colocar um limite no mundo físico, no seguinte sentido, se você sair, você vai voltar até tal horas para casa. Com quem você vai sair? Quem são seus amigos? Da mesma forma que você dá um limite para aquilo que a gente chama de mundo real, tem que ter no mundo virtual. E as crianças, adolescentes, têm que ter um tempo limite de utilização da internet, sabe? Seja 1, 2, 3 horas, depende da faixa etária, certo? Há especialistas que vão comentar qual que é esse ideal aí. Então tem que ter um limite de tempo. Não deixar a criança entregue por horas, o adolescente entregue por horas, e de maneira nenhuma deixar a criança com celular e nem adolescente, eu também recomendo, à noite, de madrugada. Por que acorda tarde, né? Porque vai dormir muito tarde. A gente trabalha com adolescente, doutor Paulo. Você sabe, eles vão dormir muito tarde, porque eles estão no celular, estão nas redes sociais, até altas horas da madrugada, né? Então, o que é o ideal? Principalmente para criança, pegar aqueles aparelhos eletrônicos, o celular, o tablet, e levar para o quarto dos pais, deixar ele lá e só devolver no dia seguinte para usar pelo período determinado aí pelos pais, certo? No perfil do Doutora Família, que foi respondendo essa pergunta, eu tenho lá 5 aplicativos que ajudam os pais a monitorar os filhos. Que aí vai monitorar o tempo de utilização, vai monitorar quais tipos de jogos e aplicativos eles podem ou não podem baixar. Então, eu quero convidar essa pessoa a entrar lá, porque eu dei 5 sugestões. Tem lá 5 sugestões, tem um vídeo sobre isso e tem um conteúdo de texto sobre isso, de imagens, que vai dar, então, essa sugestão para os pais, de 5 aplicativos que vão ajudar os pais a monitorar os filhos, ok? Então, entra lá no Doutora Família que você vai conseguir pegar eles lá e cada um deles tem uma funcionalidade diferente.
Pois é, nessa noite nós estamos recebendo aqui a doutora Ângela, está falando um pouquinho aí sobre o sexting e realmente o que ocorre, nós já falamos durante toda a live aí realmente dos perigos, e aí realmente gostaríamos de deixar esse alerta, né, para os pais ficarem vigilantes. Realmente, eu já fiz um estudo há uns 10 anos atrás, realmente do quão é perigoso a questão da porneia, né, da pornografia, né, da exposição a conteúdos pornográficos. Tem estudos que revelam, né, que ele acaba se tornando até mais perigoso, até muitas vezes, do que muitas drogas, né? E eu falo assim que essa questão da pornografia, ele é algo assim que tem destruído até muitos lares, muitos casamentos e muitas situações. Imagine esse conteúdo, né, erótico, né, que o adulto ele já cresceu, ele sabe o que ele quer, o que é melhor para a vida dele. Nós não estamos aqui para falar o que é melhor para a vida do adulto. Nós estamos aqui para falar o que é melhor, né, no sentido de proteger, né, a integridade da criança e do adolescente, e falando que para a criança e para o adolescente serem expostas a esses conteúdos pornográficos, isso atrapalha o seu desenvolvimento. Atrapalha, pode gerar um sofrimento muito grande, levando a práticas, né, como nós já falamos aí, da automutilação, tristeza intensiva, procurar se relacionar nas redes sociais, porque não tem esse contato dentro de casa. Nós gostaríamos realmente de deixar isso bem claro para vocês. E assim, fora essa questão da criança ficar muito tempo na internet, até tarde, horas da noite, ela acorda cansada, não tem disposição para estudar, muitas criam uma situação num quadro de obesidade, ou seja, fica muito tempo sentada, não mexe, suas articulações começam a ter problemas. Todos esses perigos ainda pode trazer. E outra coisa, né? Virou modinha esse negócio de criança agora também, ficar fazendo canal no YouTube, canal no Instagram. É assim, não estou aqui para condenar os pais que apoiam esse tipo de movimento, tá? Eu só queria te falar para vocês o seguinte: quando você põe na mão dos seus filhos, tá? É uma rede social aberta, qualquer pessoa, com qualquer pensamento, com qualquer cultura, com qualquer ideia, pode entrar nessa rede e ali tentar interagir com seus filhos. E aí a pergunta é o seguinte: será que criança e adolescente, doutor, vou fazer essa pergunta para você, tem realmente essa desenvoltura de lidar com adultos que têm já na sua mente essa questão realmente de serem pedófilos, né? De estarem realmente aí tentando tirar proveito sexual da criança? Será que as crianças elas têm essa sensibilidade todinha de identificar esse perigo e sair fora logo? Infelizmente, doutor Paulo, a gente está vendo que nem os adultos estão conseguindo filtrar, muita gente caindo nisso. Então, imagina uma criança, adolescente, que é um ser em desenvolvimento, que tem essa fragilidade psicológica. Claro que ela não consegue discernir, não consegue discernir ainda o que é certo e errado, o que pode ou não pode. Tudo para ela ainda, né, é uma incógnita. Por isso que os pais precisam conversar muito, estar muito atento. E uma coisa muito importante que você falou, doutor Paulo, é sobre esse acesso fácil à pornografia. É estarrecedor você colocar uma frase no Google, na internet, a quantidade, uma frase comum, vamos falar aqui uma frase que é comum em adolescente, mulher pelada, vamos falar assim. É estarrecedor quantidade de conteúdo pornográfico de livre acesso, não precisa de nenhum tipo de cadastro, não é de livre acesso, sabe? Então é por isso que os pais precisam também, isso é uma dica importante, colocar filtros de conteúdo nos aplicativos, no computador dos filhos, para bloquear esse tipo de imagens, esse tipo de acesso. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se antes, para se ter acesso, você falou que a pornografia é ruim para criança e adolescente, para mim a pornografia é ruim para qualquer pessoa. Ela é danosa para qualquer pessoa, sobretudo para crianças e adolescentes por causa da erotização precoce, da adultização. Então, é muito importante que os pais estejam atentos à internet, ao YouTube. Ele tem vários vídeos de tutorial de como você pode colocar os filtros de conteúdo no computador, na Netflix, nos aplicativos. Então, procure e não entregue para a criança. Às vezes, a criança ganha um tablet, ganha um celular. Não entregue esse aparelho eletrônico antes de fazer todas as configurações de privacidade, antes de colocar todos os bloqueios para que ela possa fazer essa utilização da forma mais segura possível e sempre com monitoramento e com supervisão.
os pais ali acompanhando, olhando junto, conversando. E esses aplicativos que eu comentei que está aí no Doutora Família, que também ajudam muito nessa parte do monitoramento. Que eu sei que a gente sabe que a vida de pai e mãe é super corrida, né, doutor Paulo? Hoje em dia, na verdade, a vida de todo mundo é muito corrida, mas a gente precisa investir tempo naquilo que realmente importa, que é a família, que são os filhos. Esse é o maior investimento que qualquer homem, qualquer mulher pode fazer. Então, a gente costuma dizer que nenhum sucesso, assim, no mundo ele compensa ali você perder, você ter um filho com a integridade física, emocional ali, tocado, perder a sua inocência. Então, invista tempo, esteja mesmo, sabe, de olhos abertos, monitorando, cuidando, como a minha mãe sempre diz, educar dá trabalho, mas lá na frente ela traz uma recompensa. Um provérbio que diz assim também, né? O filho entregue a sua própria vontade, ele envergonha a sua mãe. Mas a disciplina, disciplina o teu filho, porque isso dará delícias à tua alma. Quer dizer, é trabalhoso, é difícil, mas traz uma recompensa. Então, invista realmente tempo naquilo que é importante, que é os teus filhos, a tua família. Assim, realmente é muito importante essa construção da base, né? Construir realmente desde cedo, desde logo, desde pequenininho, você já trazendo realmente essa proximidade desse relacionamento com seu filho, com sua filha, tanto do pai quanto da mãe, e formando essa base bem sólida, né? Depois, quando realmente for passando esse tempo, realmente construindo ali as paredes, ou seja, simbolicamente falando, né? For crescendo, né? Ele já vai entendendo por quê? Porque foi feita uma base sólida. O que nós estamos querendo falar para vocês? Prestem atenção nos comportamentos dos seus filhos, acompanhem eles durante essas questões, tire ele um pouquinho da rede. A gente não está falando que tenha que eliminar a rede social, mas tem que existir uns filtros, tem que ter um controle, tem que saber o que ele está acessando. Porque se for inserido nele um conteúdo errado, isso vai trazer um prejuízo e um dano muito grande para ele. Então vamos para as considerações finais. A doutora Ângela vai estar fazendo as considerações finais. Eu já gostaria realmente de agradecer a presença dela. Eu acredito que contribuiu muito. E eu acredito aí que no Instagram dela, Doutora Família, ela vai estar publicando aí também muitas informações práticas, muitos conteúdos assim realmente voltados para essa área aí de proteção do direito da criança e do adolescente. E gostaria só de deixar claro que está previsto, tá, na Constituição Federal, no artigo 227, está previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, artigo 5º, entre outros artigos, tá, que incube, tá, a família, tá, incube a sociedade, ao poder público garantir à criança e ao adolescente, tá, essa proteção. E isso é um dever prioritário, deve ter prioridade no desenvolvimento realmente dessa proteção e das políticas públicas para a área da criança e do adolescente. Então, assim, eu acredito muito que o Estado também tem que correr atrás e investir em uma forma de defender essas crianças também, realmente combatendo por meio da legislação e punindo severamente, tá? A punição tem que ser severa para essas pessoas que cometem esse tipo de crime contra a criança ou adolescente, que destroem com a infância dela, expõem, que aí nós temos vários direitos violados, o direito à intimidade, tá? O direito à privacidade. Então, assim, é muito importante a sociedade se mobilizar e ir contra essas práticas. Aqui foi feito parabéns por essa live, conteúdo excelente e bastante esclarecedor. Tá? Um elogio aí, obrigado. Doutora, pode fazer suas considerações finais. Bom, doutor Paulo, muito importante isso que você falou. O radicalismo não é o caminho. Que às vezes os pais podem ouvir os perigos, ficar assustados. Não tem como a gente tirar a criança e adolescente hoje do mundo virtual, porque faz parte da nossa sociedade. Nós vivemos a era digital, né? Então precisa de um equilíbrio. Eu nem não permito que a criança acesse a internet, como também eu nem não posso ir para o outro extremo de negligenciar, de deixar a criança entregue a si mesma. Então precisa ter um equilíbrio. Utilizar com moderação, utilizar com monitoramento, com supervisão, com limite de horário, com rotina, de preferência depois que tiver feito as tarefas da escola, ajudado em casa, feito, né? Tudo com rotina, tudo de forma equilibrada, certo? E eu quero então aqui pedir a quem está aí nos acompanhando, que ainda vai passar por esta live depois para assistir, que vai ficar aí gravado por 24 horas, para você seguir o nosso perfil da Doutora Família. Nós estamos ali no Instagram e no Facebook. Estamos sempre postando dicas e orientações para a proteção dos filhos nas redes sociais.
E também no dia 1º de agosto, nós vamos estar lançando o curso online Como Proteger os Seus Filhos dos Perigos da Internet. Lá nós vamos falar sobre o sexting, sobre o pornô da vingança, vamos falar sobre a sextorção, sobre o cyberbullying, vamos falar sobre prevenção de abuso sexual também virtual. E outras temáticas nós vamos estar lá comentando, tenho certeza são 9 aulas. Então, bastante conteúdo, onde a gente fala sobre os perigos, sobre a gente ensina como proteger, e no final a gente dá o desafio da família, que é isso aí que a gente conversou também, doutor Paulo. Se conectar da internet e se conectar como família. Então, seguindo ali os perfis da doutora Família, você fica por dentro do lançamento do curso e de mais dicas e orientações de como proteger os seus filhos dos perigos da internet. Agradeço, então, por este convite. Doutora Ângela, muito obrigado aí. Essa live vai ficar salva aí no meu IGTV para quem quiser assistir posteriormente ou até mesmo enviar aí para alguma pessoa que precisa assistir, tá? Também vou baixar essa live e vou compartilhar no meu canal no YouTube, tanto o meu canal no YouTube como a minha página é DF Paulo Santos, @DF Paulo Santos, e meu canal no YouTube DF Paulo Santos. A gente sempre tem tentado trazer um conteúdo muito importante, até mesmo para estar orientando os pais e a família. Quando eu entrei no Conselho Tutelar, minha proposta sempre foi realmente trabalhar na prevenção. E a gente só tem uma forma de trabalhar na prevenção, trazendo realmente informações, trabalhando na questão da educação. Eu acredito muito numa educação onde a gente leva realmente informações boas e preciosas para as pessoas. Então, estão aí minhas redes sociais, doutora Ângela, e a todos que assistiram a live, agradeço aos familiares, amigos que assistiram essa live, aos meus filhos que devem estar aí assistindo também. Quando eu não mando um oi para eles, já ficam, papai, mas não mandou um oi para mim. Então, fica aí meu oi para os meus filhos. E tirem tempo útil com a sua família. Ó. Domingo mesmo eu fui no zoológico com os meus filhos. A única vez que a gente pegou no celular foi para registrar umas fotos, foi bem interessante. E é muito bom ter esse contato com a natureza, com a vida. Vivam intensamente com seus filhos, com a sua família, porque é o bem mais precioso que você tem. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau.